E em Santa Catarina, uma menina de apenas 11 anos foi estuprada e ela também engravidou, meus irmãos. E a família dessa menina, ela procurou realizar o aborto após 22 semanas da gestação. E pela lei brasileira, é previsto que o aborto ele seja realizado até a 20ª semana. Porém, com 22 semanas, não há um consenso entre os especialistas nesses casos de aborto. E esse caso está repercutindo no Brasil porque a Justiça e também Promotoria pediram para a menina manter a gestação por mais 1 ou 2 semanas para aumentar a sobrevida do feto. E a juíza Joana Ribeiro Zimmer, responsável pelo caso, perguntou para essa garota: você suportaria ficar mais um pouquinho? A gente tem 30 mil casais que querem um bebê, que aceitam o bebê. E essa tristeza de hoje para a senhora e para a sua família é a felicidade de um casal. E será que a família que optou pelo aborto era a única solução para aquela garotinha de apenas 11 anos de idade? A menina de 11 anos, meus irmãos, ela leva 2 traumas por toda a sua vida, um estupro e a morte de uma vida dentro dela. E eu não pretendo responder isso apenas com argumentos baseados nas escrituras, mas sim também com argumentos de especialistas que acompanham esses casos e não militantes da esquerda e também feministas que usam essa garota como uma manobra política para controlar as massas. E por exemplo, em um livro chamado Vítimas e Vencedores, David Radon e associados, eles trazem a experiência de 192 mulheres que ficaram grávidas como resultado de estupro e também incesto. E todas essas mulheres optaram pelo aborto e sabe qual a conclusão que os especialistas chegaram? A conclusão foi que as mulheres entrevistadas quase unanimemente, meus irmãos, disseram que se arrependeram de abortar seus bebês concebidos através do estupro e também do incesto. E dentre as mulheres que deram uma opinião, mais de 90% disseram que desencorajariam outras vítimas de violência sexual a fazerem abortos. Nenhuma das que deram à luz uma criança expressou um arrependimento. Veja, isso está baseado em pesquisas sérias de especialistas que acompanharam essas mulheres que foram estupradas. E será que os defensores, as feministas que defendem o aborto trazem essas estatísticas para as mulheres? Uma criança estuprada sofreu um trauma terrível e essa mesma criança tem uma criança dentro do seu ventre. E agora fica outra pergunta: será que a opção de encerrar a vida de outra criança é o único meio para trazer paz para essa criança de apenas 11 anos? Para muitos relativistas, esse feto de 5 meses que está dentro dessa criança de 11 anos não é uma vida. Mas a ciência diz ao contrário disso. E na 20ª semana de gestação, todos os órgãos do bebê já estão formados e continuam a amadurecer até o nascimento. O sistema nervoso do bebê já está mais desenvolvido, permitindo o bebê a controlar seus movimentos que já podem ser sentidos pela mulher. E a própria criança de 11 anos relatou que já sentiu os chutinhos do bebê em seu ventre, meus irmãos. Porém, esse bebê ele foi abortado, essa vida ela foi ceifada. E quando eu estava estudando, por exemplo, os debates acerca do aborto, de como eram realizados no passado até meados de 1940, muitos questionavam que a religião, a filosofia e até as feministas, ou seja, ninguém tinha a resposta exata de quando começava a vida ou o que era a vida. Porém, tudo isso mudou com a invenção da máquina de ultrassom em 1940. Vocês sabiam que com a criação do ultrassom, o médico que fez mais de 75 mil abortos, meus irmãos, se arrependeu disso? E se tornou um cristão também? E com essa invenção levou o Dr. Bernard Knudson, um dos fundadores da NARAL e ex-diretor da maior clínica de aborto de Nova York, a retratar-se de sua posição abortista no fim dos anos 1970 e ele se tornou um oponente declarado do aborto. Knudson, ele afirma que ele foi responsável por mais de 75 mil abortos. Olha isso, 75 mil abortos em toda a sua carreira, incluindo do seu próprio filho. Que absurdo, meus irmãos. E com toda certeza o seu documentário disponível no YouTube com o título O Grito Silencioso, que mostra a crueldade realizada contra a criança no útero. O coração da criança, por exemplo, no útero, acelera rapidamente a mais de 200 batimentos por minuto e ela fica apavorada no ventre da mãe. Porém, meus irmãos, mesmo com o avanço da tecnologia, do ultrassom, o argumento das feministas em 1979 foi esse: mantenham suas leis longe do meu corpo. E isso realmente é um jargão até os dias de hoje.
E para as pessoas da ideologia esquerdista, o único método de curar os traumas da vítima de 11 anos de idade é o aborto. E a pergunta que fica, será que nós curamos um abuso sexual com assassinato? De maneira nenhuma, meus irmãos. E a conclusão que eu cheguei estudando o pensamento da esquerda e também da ideologia feminista é que não importa o avanço da ciência, que mostrou como realmente é uma vida através do ultrassom e também de outros avanços da ciência até nos nossos dias, nenhum desses argumentos será suficiente para essas mulheres ou essas pessoas desse movimento mudarem sua opinião. A única coisa que pode mudar o coração de uma pessoa verdadeiramente é o Evangelho de Jesus Cristo. E para corações que estão em trevas, somente a luz do Evangelho de Jesus Cristo que pode brilhar nesses corações maus. E as pessoas ficam chocadas com o Holocausto, onde 6 milhões de judeus foram mortos nos campos de concentração e nos paredões de fuzilamento. O aborto matou mais que o regime nazista e continua matando até nos dias de hoje. Que Deus tenha misericórdia da vida do bebê que foi abortado e também da menina de 11 anos que sofreu um abuso.